Amados, o vitorioso Moisés reconheceu a necessidade e o valor da sucessão, e por esta razão ele se dirigiu ao Senhor Deus dizendo: Senhor, Tu és o Deus que dá fôlego a todas as criaturas. Por favor, Senhor, indica um homem para ser o novo líder da comunidade. Sucessão é coisa séria, do ponto de vista da igreja, mas do ponto de vista da liderança de nações, cidades e municípios. Liderança é coisa séria, nós sabemos disto. É interessante, na primeira leitura que fizemos neste culto, que o Senhor responde, e a resposta é muito importante. Disse assim: convoque Josué, filho de Num. Foi assim no passado. A palavra de Deus diz e nós cremos. Sim. Convoque Josué, filho de Num. Na continuidade da Bíblia, das expressões da palavra de Deus, nós aprendemos que lá, já na profecia de Jeremias, a Deus apresenta claramente a promessa, capítulo 3 de Jeremias e verso 15, uma promessa muito especial, que ele diz que eu darei a vocês governantes, em algumas traduções pastores, conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Amados, é muito interessante que no passado Deus indicava claramente: convoca Josué, filho de Num. Mas hoje, Novo Testamento, tempo em que vivemos, baseados em toda a Escritura, mas que é revelação progressiva, como já bem entendemos, é importante que a responsabilidade está diante de nós. Tanto é que a palavra de Deus apresenta o perfil do pastor de maneira extremamente clara, mas, lamentavelmente, nem sempre as orientações são entendidas. O período de escolha de um novo pastor pode ser um período de grande crescimento, inclusive na confiança em Deus. Para muitos em nossa primeira igreja batista de Manaus, esta é uma experiência singular, porque nunca participaram da escolha de um pastor, visto que estou aqui há bom tempo. E Deus tem me orientado e Deus tem agido conosco de maneira misericordiosa. Por que digo isso? Porque todo relacionamento igreja-pastor, pastor-igreja é como um casamento, exige adaptação. E a adaptação exige extrema sabedoria espiritual para que nós vivamos e cresçamos juntos, fazendo a vontade do Senhor. Mas o tempo passa e são necessárias algumas mudanças. Eu tenho nutrido no meu coração nestes últimos dias uma expressão muito interessante, que os únicos imortais são os membros das academias de letras. Mas vez por outra nós lemos nos jornais, né? O imortal José da Silva Anjos passou, morreu, faleceu, e nós devemos agora honrar o que ele fez por todos nós. Os nossos dias são desafiadores, porque nós sabemos o momento em que nos encontramos. E o momento é muito exigente, é muito desafiador, porque eu quero afirmar algo negativo, mas é verdadeiro. É que no nosso tempo, até as igrejas passam, muitas delas, por seríssima dificuldade moral e espiritual, por causa do desvio da doutrina bíblica e também dos processos adequados de administração sábia, que produz crescimento na causa do Evangelho. Muitas igrejas, amados, perderam o rumo e se acomodaram aos ensinos de falsos profetas, que literalmente usam a igreja para os seus fins, exploram as igrejas para dominar, interessados apenas em sua prosperidade, interessados muitas vezes em viver uma vida libertina, mas sem consequências, tudo pelo engrandecimento e poder pessoal. Muitos acabaram suas vidas seguindo por estes caminhos.
tortuosos. E alguns passarão por isto, porque a palavra de Deus não falha. Eu quero citar 2 vultos que em momentos relativamente recentes destruíram sua vida, porque se desviaram dos caminhos do Senhor. Eu diria apenas as letras iniciais, porque de fato eles fizeram algo bom pelo Evangelho, mas destruíram-se e destruíram multidões, porque era grande a sua influência mundial. RZ, famosíssimo por causa da sua capacidade como apologista da fé, isto é, defensor da fé, escritor de muitos livros, convidado para os lugares mais especiais do mundo para expressar com muita sabedoria o seu entendimento da palavra de Deus. Outro é SL, mestre expositor da palavra de Deus. Tenho em minha biblioteca muitos de seus livros. Ele era cantado em prosa e verso e era o expositor da palavra de Deus mais convidado no mundo todo por causa da preciosidade dos seus ensinos. Sim, os ensinos eram e são preciosos, mas ele perdeu-se completamente, porque vivia uma grande hipocrisia, não seguia os ensinamentos que expunha. A nossa oração deve ser: Deus tenha misericórdia de SL, porque ainda está vivo. Que Deus tenha passado, misericórdia de RZ, porque eu entendo que ele, RZ, não aguentou o peso do seu pecado e a desgraça que criou para o mundo cristão. Amados, que privilégio nosso estar aqui, envolvidos no processo de sucessão pastoral. Os métodos de sucessão pastoral nas igrejas são os mais diversos. Nós usaríamos muito tempo se fôssemos comentar tudo o que sabemos sobre isso. Afinal, eu sou pastor há mais de 55 anos. Os irmãos podem imaginar o que tenho experimentado. É verdade, a vida traz muitas experiências. Um método, para citar apenas alguns, um método de sucessão pastoral é o que eu chamo de dinastia espiritual. Dinastia espiritual é assim: o líder pastor exclusivo, geralmente isto ocorre em igrejas de cunho independente. Aqueles que não têm a quem prestar contas, eles decidem sozinhos o seu sucessor. É verdade, Moisés decidiu sozinho depois de perguntar a Deus em outro tempo, não é? Mas hoje não cabe essa questão de dinastia espiritual. Muitas vezes a dinastia espiritual tem a ver inclusive com seríssimos e poderosos laços familiares. A igreja, entre aspas, é o meu negócio, é o negócio da família, o prédio é nosso, é meu, é da minha família, Lages, então eu coloco quem eu quero, e sempre há um filho, sempre há um sobrinho ou um amigo muito chegado que pode continuar o negócio familiar. Igrejas assim, muito mais cedo do que podemos imaginar, entram em desgraça, porque os interesses mudam completamente. Os interesses são sucesso, fama entre elas e também riquezas materiais. Os Estados Unidos não é o único país que tem estes maus exemplos. O mundo todo existem estas tragédias. O segundo método é o anúncio de sucessão pastoral, como temos feito. É verdade, nós somos um grupo particular, com nossas tradições, nobres, muitas delas, nobres tradições. Houve o anúncio da sucessão e nós escolhemos uma comissão. Os próprios irmãos aqui, bem liderados por a sua liderança, escolheram uma comissão, a comissão
ter estudado os seus critérios administrativos e vai aplicar os critérios que, a este ponto da nossa sucessão pastoral, já estão decididos. Eu quero dizer aos irmãos que eu tenho orgulho da liderança que temos. Age com seriedade, com destemor, porque é preciso ser destemido para assumir uma postura assim, neste nosso tempo de tantas dificuldades. O nosso método funciona, tem funcionado, mas as regras para serem aplicadas exigem de nós coragem nas decisões. E seremos encorajados a tomar as devidas decisões de acordo com as orientações que continuaremos a receber da Comissão de Sucessão Pastoral, especialmente quando entendemos, alguns de nós já entendemos, mas outros entenderão com mais clareza o que é que Deus quer a respeito deste assunto de sucessão pastoral. Para citar um outro método de escolha de pastor, porque eu creio que é interessante os irmãos saberem, é aquele método de que a igreja que está procurando um pastor, ela anuncia que vai haver sucessão pastoral e começa a recolher currículos completos, que às vezes não são apenas completos, são irreais. Também ela exige sermões, hoje com as facilidades de comunicação, sermões que foram filmados daquele que pretende ser pastor. Nos Estados Unidos este método, lamentavelmente, é muito usado em algumas igrejas. E recentemente, em período de férias, eu visitei igrejas que fizeram assim, anunciaram, pediram currículos e tomaram a decisão. Deus os abençoe. E eu creio que até, apesar de um método ser para mim e para nós, na nossa tradição batista aqui, falhos, Deus abençoou muito e eu me regozijo, porque a minha filha, que mora nos Estados Unidos, é liderada por este pastor. E os irmãos não imaginam a minha satisfação por ouvir 3 dos seus sermões, absolutamente calcados na palavra de Deus. Glória a Deus, que até alguns métodos que de fato não são os melhores, surtem efeito. É sinal que Deus está interessado em abençoar as igrejas e as pessoas para que não entrem em um caminho tortuoso e absolutamente trágico. Inclusive, este método nos Estados Unidos é por muitos batistas como nós chamados de o picolé de açúcar, em referência às mensagens que são trazidas. Todo pregador sabe que falhou em algumas de suas mensagens, e todo pregador sabe as mensagens nas quais ele foi bem sucedido. O que vocês imaginam que envia aquele que está desejoso de ser pastor daquela primeira, segunda ou terceira igreja? Ele manda o melhor. Nem sempre é o que ele faz com a necessária constância para alimentar o povo de Deus. Amados, voltemos ao nosso caso. Como nós já decidimos, nós levamos a sério o processo espiritual constante. Nós continuaremos respeitando a liderança da comissão de sucessão pastoral que nós mesmos escolhemos. Mas a nossa escolha terá de seguir para que haja sucesso nesta busca, seguirá a orientação da palavra de Deus no perfil que nos apresenta de maneira clara. As cartas pastorais têm a ver com as necessidades e as possíveis decisões, orientações para as decisões da igreja. As experiências pastorais são muito interessantes. Não faz tanto tempo assim, eu recebi um jovem que havia sido guindado para a posição de liderança em uma das igrejas aqui em Manaus. E foi muito interessante a nossa conversa, que deve ter durado por volta de 1h30, muito franca, muito amável. Eu já conheci este jovem de algum tempo. E ele disse: pastor, olha, eu vim aqui porque eu sei que o senhor já é um pastor idoso e relativamente experimentado.
e eu gostaria de ouvir o senhor sobre isso. Mas antes eu quero expor para o senhor o que é que nós temos como perfil do pastor. Meus irmãos, eu ouvi o proposto perfil de pastor, aí eu disse para ele assim: eu tenho grande respeito pelo irmão, o irmão já sabe disso, então é só confirmação, minha palavra é só confirmação, mas este perfil é a maior irrealidade que eu já vi. Vocês nunca vão encontrar um pastor desse jeito. Literalmente era um pastor perfeito, e não há pastor perfeito. É por isso que pastor e igreja e pastor se adaptam um ao outro, mas crescem juntos para a glória de Deus e o progresso da igreja, meus amados, eu quero trazer para os irmãos, antes do perfil, porque eu não vou comentar tediosamente o perfil, vou comentar brevemente cada um dos pontos, que nem anuncio quantos são, senão os irmãos vão olhar mais para o relógio do que deviam. Então eu não vou anunciar, eu vou só comentar com os irmãos. Mas antes eu quero dizer que um certo pastor norte-americano, acostumado àquele método a que me referi há pouco, que anuncia que estamos em sucessão pastoral e agora queremos receber os currículos. Aí o pastor, muito criativo, disse o seguinte, ele disse: irmãos, eu quero que ouçam este relatório, esta comunicação. Era a comunicação de um pastor interessado em pastorear aquela igreja. A carta vai assim, o documento vai assim. Eu vou ler porque será mais pronto. Estou buscando oportunidade de pastorear a igreja e imaginei que estão prontos para essa experiência. Sou solteiro, ouçam estas coisas. Sou solteiro, tenho 53 anos, sou baixo e calvo, tenho barba. A minha saúde não é melhor, pois a minha vista é bem fraca. Apesar das limitações, o Senhor tem me usado no seu serviço. Nunca fui pastor de tempo integral e sempre tive problemas com apoio financeiro. Daí porque, para continuar na obra pastoral, eu tenho atividades seculares. No passado, fui violento, mas Deus me transformou. Como afirmo no currículo, fundei muitas igrejas, apesar de nunca ter sido pastor por mais de 3 anos em nenhuma delas. Não sou pregador eloquente, sou muito criticado, mas gostaria de continuar progredindo na fé e na promoção do Evangelho. Alguns reclamam que prego mais tempo porque deixo o entusiasmo me dominar e não olho para o relógio. Sei que o que ensino tem gerado controvérsias e até inspirado tensões em algumas cidades onde passei. Fui encarcerado diversas vezes por causa do que ensinei. Fui ameaçado de morte e até atacado fisicamente. Até algumas das igrejas que pastoreei se voltaram contra mim. Sim, escrevi sobre temas teológicos e sobre a vida na igreja. E um colega, inclusive líder reconhecido, avaliou que sou difícil de entender e, na verdade, não sou forte em administração, mas sou dedicado e desejoso de ajudar especialmente jovens na disciplina de seguir Jesus. Aguardo a resposta da igreja. Minha pergunta: você chamaria este pastor? A maioria aqui, creio eu, é de esperança que saiba que este currículo é do apóstolo Paulo. Com base no Novo Testamento e com a tradição cristã, especialmente a respeito dos aspectos físicos e da calvície de Paulo. Amados, o que é que a palavra ensina a respeito de perfil de pastor? Jamais devemos esquecer que a igreja é de Cristo, o supremo pastor. E para termos pastores, líderes, porque se estes conceitos extrapolam a questão só da experiência pastoral, nós precisamos entender a palavra de Deus. Entender a palavra de Deus.
Vamos ao texto. O texto é 1 Timóteo, capítulo 3. Acessem o texto de alguma forma, muitas formas. Capítulo 3, versos 2 a 7. É necessário, pois, que o bispo, e aqui é uma palavra de explicação, há 3 palavras para pastor no Novo Testamento, isto é conhecimento consagrado por todo e qualquer estudioso sério da palavra de Deus. Bispo, presbítero e pastor tem a ver com a mesma pessoa no Novo Testamento. Estes termos são usados em diferentes lugares, é a respeito da mesma pessoa. Nós sabemos que as denominações na liberdade que têm, usam inclusive muitas vezes estes títulos, presbítero, bispo e pastor, para a hierarquia do seu sistema. Nada temos contra isso, é uma maneira de ser. E denominações bem diferentes das nossas têm sido usadas por Deus grandiosamente para o progresso do Evangelho. Mas, amados, é necessário, pois, que o bispo seja, aí começa. E eu paro aqui a leitura porque vou citar estas palavras, conceito, na medida da minha explicação, que será breve, como eu anunciei. Irrepreensível. Irrepreensível, a palavra grega para irrepreensível não tem a ver com perfeição, tem a ver com integridade. Aquele líder que não dá ocasião para ser tido como culpado e usado por causa de si culpado, é usado para desmoralizar aquele entendimento das pessoas, desmoralizar o seu serviço. O texto continua e diz: marido de uma só mulher. Alguns sabem, outros saberão agora. Esta expressão que tem a ver com o perfil de pastor, marido de uma só mulher, tem sido motivo de grande debate no meio cristão há muitos anos. E há muitas ideias, Alguns dizem que tem a ver apenas e exclusivamente com fidelidade à mulher se casado. Alguns insistem em dizer que nada tem a ver com divórcio. E o argumento que é usado por aqueles que dizem que nada tem a ver com divórcio, é interessante isso em algumas argumentações da Bíblia, né? Se fosse divórcio, o apóstolo Paulo teria sido mais claro. Trago para os irmãos a leitura de 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39. 7 e verso 39, onde o texto diz assim: a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Vamos ouvir? A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Isto tem levado, então, muitos outros comentaristas, mas não tantos assim, porque há notoriamente em nosso tempo uma adaptação constante às posturas da sociedade na igreja. E a pressão é grande, especialmente por causa da destruição da família, inclusive da família de pastores. Tem ficado extremamente difícil para os que não têm coragem de dizer o que a palavra pretende dizer, afirmar que pastor não deve ser, não é que não pode, porque a decisão é das igrejas. Nós, Primeira Igreja Batista de Manaus, não temos nada de autoridade a respeito do que outras igrejas fazem, mas nós vamos decidir e precisamos entender o que é que a palavra de Deus está dizendo quando diz marido de uma só mulher. É interessante que nós encontramos, na verdade, poucos autores sobre este assunto que escrevem a respeito. Alguns fogem e trazem frustração para os estudiosos da palavra de Deus. Um autor batista, inclusive, que eu muito respeito, diz assim: há uma possibilidade real de que seja uma evitação de pastores divorciados. O Novo Testamento faz algumas declarações muito sérias. Este mesmo líder batista entre nós ainda, ele diz: se fosse
divórcio mesmo, Paulo teria afirmado. Aí ele volta e diz assim: mas na verdade o líder tem de ser exemplo claro de vida familiar. Especialmente autores norte-americanos têm afirmado e reafirmado, é grande a degradação familiar naquele grande país do norte, é só fidelidade à mulher que você tem hoje. Quando eles dizem isso aí, a ideia é clara, né? Já teve outras. Lamentavelmente, às vezes, não uma, nem duas. É incrível, não é? Mais do que isso. Eu tive uma experiência dramática alguns anos atrás, quando pregando em uma cidade do Mississippi. Eu preguei 1 ano e depois de 2 anos voltei lá, e o pastor já tinha outra. Mas eu estava ministrando para a igreja da mesma forma. Não há problema nenhum. Por certo, aquela igreja tinha a ideia de que o pastor, marido de uma só mulher, tem a ver com fidelidade à sua mulher agora. Julguem sem medo este assunto, mas vamos julgar com misericórdia. Há sim pastores que não divorciaram, foram divorciados, e pessoas em outras posições na vida da igreja. Mas, amados, se há algo que nós não temos autoridade, é de mudar o que deve ser, sim, o entendimento da palavra de Deus. Nós não temos autoridade para mudar a palavra de Deus. Eu estou procurando aqui uma afirmação do sapientíssimo Russell Shedd, nobre intérprete da palavra de Deus, já na glória do Senhor. Eu notei a grande sabedoria dele em tratar deste assunto, marido de uma só mulher, no contexto de vida dele, que grandes elos com os Estados Unidos e grande ministrador da palavra. Ele disse assim, comentando este assunto, o pastor tem que ser marido de uma só mulher. Ele não pode ser polígamo. Há pouco eu li o texto para os irmãos de Paulo, é bom lembrar, de Paulo, a respeito do que é o que libera o homem e a mulher do casamento, né? Aí ele diz assim, é fiel a uma mulher, ele não desce a comentários. Provavelmente, conhecendo o Russell Shedd como conheci, é porque ele não gostava de entrar em debates que não têm resultado. E debates acalorados a respeito desta interpretação não darão grande resultado. Mas é importante sabermos que pastor, segundo critério bíblico, é marido de uma só mulher. Eu sei que os irmãos sabem, porque assim afirmei, da posição que tenho, apesar de saber, sim, todo pecado é perdoado mediante confissão. O pastor tem de ser, continuo na leitura, moderado. Moderado quer dizer temperante. O termo bíblico tem a ver com a mente alerta, sóbrio. E aqui já tem uma conotação com algo que vem logo mais, que é praticamente uma repetição desta questão de moderação, como os irmãos verão. Uma outra característica de pastor é que ele precisa ser sensato. Sensatez é prudência. O prudente não será impulsivo e temperamental, onde os sentidos tomam conta, e ele diz o que não deve dizer, mas mesmo que se arrependa logo mais, o estrago foi feito. Tenho um colega pastor que ainda está no ministério, que de fato no seu curto ministério, uma igreja que muito amo, ele, por ser temperamental, acabou tendo de sair da igreja porque ninguém aguentava mais. Um pastor que vivia de fato aos gritos, especialmente nas assembleias administrativas. Mas, amados, Deus é tão bom, Deus ama a igreja, porque eu chego à conclusão seguinte: aquele colega pastor que de fato era, e Deus o tenha, porque a gente cresce, né? Eu acho que talvez ele não seja mais temperamental, porque foi aprendendo dos seus erros, descobriu que não dá certo ser temperamental, a ponto de não aguentar
às vezes, alguma palavra dura a respeito dele, ou mesmo uma avaliação dos membros da igreja. É natural que isso aconteça, por causa do nosso interesse na obra de Deus. Mas a minha compreensão é o seguinte: ele, aquele meu colega temperamental, foi chamado para aquela igreja, que, como disse, tenho grande amor por ela, apenas para um serviço, assim que eu entendo, sem diminuir o resto que ele fez, as orientações boas que ele deu, mas especialmente um serviço: retirar um líder imoral da igreja que era auxiliar do ministério. Porque ninguém, nenhum pastor que eu conheço equilibrado mesmo, teria retirado aquele auxiliar da forma como foi retirada. Sabe como foi? Convidou para ir ao gabinete pastoral, olhou nos seus olhos e disse assim: amado, o seu serviço não é mais necessário para a nossa igreja. Procure a tesouraria para cuidar dos seus direitos. E assim foi. O coro da igreja era o lobby dele. Os irmãos já imaginam quem era, né? Qual era a posição dele, né? Era. O coro era o lobby. Houve uma verdadeira convulsão na igreja. Mas aquele pastor temperamental continuou do jeitão que ele era. Enfrentou o lobby e livrou a igreja de uma desgraça. A guerra continuava, mas a guerra cessou quando aquele, eu vou dizer assim, com todo respeito, maldito líder, casou-se com outro homem e apresentou todas as belas fotos, entre aspas, na internet. Pastor tem de ser sensato, não pode ser temperamental. Que nós entendamos isso, apesar do exemplo que dei de um temperamental que livrou a igreja de uma desgraça. Respeitável é respeitável por causa do seu comportamento, ordeiro, moderado, decente. Um comentarista bíblico disse assim: esta palavra respeitável na Bíblia tem a ver com a mulher e a forma respeitosa como se veste. Sim, porque há pessoas até no ambiente da igreja que às vezes não têm este cuidado, tantas vezes porque não tiveram mãe ou orientadora constante para dizer: minha filha, isso não cabe para uma pessoa crente. É verdade. Nós não escolhemos nossas famílias. Eu tenho uma história interessante sobre isso aqui. Uma prostituta bem jovem aceitou Jesus alguns anos atrás aqui na nossa igreja. E depois de algum tempo ela me procurou no gabinete pastoral e disse assim: pastor, eu quero saber, eu tenho dificuldades, porque o senhor sabe, eu era prostituta, o senhor já sabe disso, eu já contei a tragédia da minha vida, mas como é que eu devo me vestir? Eu disse: irmã, eu vou lhe dar uma sugestão muito boa. Observe as mulheres da nossa igreja e observe especialmente as que são respeitáveis. Siga o exemplo delas. E ela seguiu e começou a mudar. Com certeza jogou algumas roupas indecentes fora, porque aprendeu que é ser respeitável. Amados, eu entendo que um pastor sério e que é respeitável, porque ele representa a igreja do Senhor, ele não deve estar em determinados lugares com a roupa inadequada. Não desceria detalhes, para não ofender os meus colegas pastores que acham que é um sinal de liberdade. Sim, há posturas esperadas da parte de um líder espiritual, e estas posturas devem ser seguidas. Isto não deve ser sacrifício. Pastores têm de ser respeitáveis. A igreja e a sociedade merecem o respeito de alguém que fala em nome de Deus. Hospitaleiro. O hospitaleiro ama os estrangeiros, é a ideia desta palavra. Ele sabe se relacionar com pessoas e os acolhe, sempre com sabedoria. Eu vou afirmar, sempre com sabedoria. Uma vez, um caso psiquiátrico que tentei ajudar pastoralmente lá em Brasília, aportou aqui em Manaus, desejando passar só 15 dias na minha casa. E aí, eu não fui hospitaleiro.
Devia ser? Não, porque tenho família. E sabia que aquela mulher era esquizofrênica clássica e que traria graves problemas para a minha vida. Um colega pastor, na época, tinha grandes dificuldades, porque não entendeu o que é hospitalidade sábia. E ele perguntou para mim um dia o seguinte: Norton, por que você não tem os problemas que eu tenho? Era exatamente na área da hospitalidade sem sabedoria. Era comum pessoas irem à casa dele e passarem lá 7 dias, 15 dias, perturbando completamente o contexto familiar. Hospitalidade ama as pessoas, e as ajuda e até ter em casa dentro de determinadas circunstâncias. Outra, capacidade de ensinar. Sim, ele sabe a palavra de Deus, continua estudando. Ele tem de ser, como Paulo mesmo escreveu a Timóteo, aquele que maneja bem a palavra da verdade, maneja bem, em primeiro lugar, para si mesmo, porque a palavra é primeiro para o pregador, para o pastor, e depois, por meio dele, para a congregação. Ele entende necessidades e ele ensina as soluções baseadas na palavra de Deus. Outra qualidade do perfil, ele não é dado à bebida. Eu tenho um texto interessante de Provérbios para os irmãos. E na nossa sociedade, alguns acham que não, pastor bom é aquele que sai com a juventude para as festas de sábado e bebe com eles. Eu já ouvi de um que disse assim: isto é que é pastor. Ele me disse isso há muitos anos, mas sabem que deu? Alguns pastores se desguiaram completamente da fé, porque tinha um pastor que era dado à bebida e entusiasmou a juventude da sua igreja, boa parte deles a isso. Mas a palavra de Deus diz assim: o vinho, Provérbios 21, o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Alguns dos jovens experimentaram coma alcoólica depois de algumas festas. Mas, no nosso tempo, alguns, eu só disse alguns, não são todos, alguns jovens perderam o equilíbrio. E às vezes começam com a degustação de vinhos. E depois de algum tempo têm sido chamados os seus pais para que corram para o hospital onde seus filhos estão com coma alcoólica. Não estou inventando, é a experiência deste nosso ambiente há muitos anos. Não há bebida, os efeitos da bebida impedem grandes qualidades que o pastor deve ter. Não violento, sim, pastores se iram, mas a ira não toma conta deles. Ele às vezes é provocado, não entro em detalhes para não expor situações, mas sim, ele sente ira, mas ele não dá lugar à ira, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ele não é violento em todo e qualquer lugar, a começar da sua experiência em casa, com a mulher e com os filhos. Uma qualidade do pastor esperada nas Escrituras ele precisa ser gentil. Gentil tem a ver com ser calmo, ser paciente, não exigente, constante dos seus direitos, grosseiro nas palavras e geralmente a consequência também nas ações. Ele precisa ser pacífico. Pacífico aqui tem com a realidade de não ser dado às contendas, não ser dado às contendas. Eu quero ler um texto, porque este texto tem aplicações muito especiais para este nosso tempo desafiador. Capítulo 2 de 2 Timóteo e verso 24, que afirma assim: ao servo, é direto, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao
conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Nem sobre teologia e nem sobre política as contendas resolvem qualquer coisa. Eu diria que muitos hoje em nossas igrejas precisam aprender que isto não tem a ver apenas com o perfil de pastor, mas com o perfil de crentes, que de fato querem exaltar com suas vidas o nome do Senhor. O que é pacífico não imagina que tem possibilidade de ser autoridade em tudo. Faltam só uns poucos critérios aqui. Não avarento, não apegado ao dinheiro. Para ser mais breve, 1 Timóteo, no capítulo 6, e verso 9, que afirma: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sem outros comentários, este é um assunto que tem trazido grande sofrimento àqueles que de fato são avarentos até e estão no ministério. A administração do lar em todos os aspectos, no relacionamento com esposa e com filhos que precisam ser mantidos disciplinados no devido tempo. Ainda que pastores cuidem bem de sua família e particularmente da educação de seus filhos, às vezes quando eles assumem maturidade, realmente, eles abandonam os caminhos que haviam aprendido com seu pai, com seus pais. O relacionamento na família tem de ser relacionamento digno. E o comum é que filhos bem educados, bem disciplinados, segundo o conselho do Senhor, dão excelente resultado e testemunho durante a sua vida, naturalmente no decorrer da sua vida, como pessoas maduras. Família precisa ser observada como exemplo de relação. Quando a relação de um pastor que está sendo imaginado como possibilidade para a liderança pastoral da igreja, quando a família é desordenada, ele não serve, porque assim como administra a família, administrará a igreja. E vamos lembrar, pastor tem de priorizar a sua família. A esposa de um grande evangelista do passado distante nos Estados Unidos, em uma palestra para a qual foi convidado para falar a respeito de vida familiar de pastores, corajosamente disse assim: meus queridos, eram os pastores que estavam naquela conferência de pastores, ela disse, nós precisamos todos lembrar, está falando para pastores, uma esposa de pastor, nós precisamos lembrar que enquanto ganhamos o mundo para Cristo, não devemos condenar os filhos ao fogo do inferno. Vocês sabem exatamente por que ela estava dizendo isso. É porque ela sentia que em sua casa o seu esposo, pastor, e ficou bem evidente, não cuidava dos filhos da maneira como Deus requer. Não noviço é o penúltimo ponto. Não noviço. Crente novo, irmãos, não serve para ser pastor, porque ainda é inexperiente e imaturo. Em algumas igrejas, pessoas famosas têm se tornado membros da igreja e por causa da fama artística, ou então do seu poder financeiro ou poder social, são imediatamente chamados para a liderança da igreja. Não serve em qualquer caso, e muito menos para a obra pastoral, que tantas vezes, por causa daquele ardor normal de quem aceitou Jesus, é o que eles desejam, e o que lamentavelmente a igreja permite. Não noviço. Isso tem acontecido em muitas culturas.
é um ator famoso que aceitou Jesus e vira pastor dentro de meses. É um cantor, é um preletor, é um grande sucesso empresarial, mas inclusive começa a liderar quando é dada a oportunidade. A igreja é como se ela fosse uma empresa, e igreja não é empresa, tem outros interesses. O interesse não é lucro, o interesse é o crescimento das pessoas no conhecimento e na graça de Jesus. Deus nos livre daqueles que são noviços e são guindados à liderança. Eu tenho certeza que nossa igreja não cometerá erro desta natureza. E o último, boa reputação. Caráter é o que você é. Caráter é o que você é. Caráter é o que eu realmente sou. Mas reputação é o que os outros pensam de mim. Amados, líder espiritual tem de ter boa reputação. Boa reputação. Na moralidade, na honestidade, na fidelidade e em tudo mais. Não há lugar para hipocrisia. Ele tem de viver o que ele prega. E isso só é possível com a obra de Deus na sua vida, na medida da sua entrega. Amados, o perfil é forte. São 15 coisas, 15 afirmações no perfil. Não nos esqueçamos que a qualidade de vida não é só para os nossos pastores, é para todo crente. Todos nós estamos incluídos. E por que não dizer com a devida proporção, porque a responsabilidade maior é daquele que foi chamado para liderar o povo de Deus. Mas o padrão não muda. Deus não tem um padrão para o crente e um padrão. Não é assim, nós sabemos. Nós precisamos viver as realidades do Evangelho. Mas nós precisamos pedir a Deus sabedoria, porque pastores são uma classe de líderes em perigo. Os irmãos leram. Vou voltar ao texto, capítulo 13, verso 7. Também ele deve ter boa reputação perante de fora, para que não caia em descrédito. E notem esta afirmação final: e na cilada do diabo. A cilada do diabo. A cilada do diabo é ele se orgulhe. Mas eu disse versos 6 e 7, né? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na condenação em que caiu o diabo. Quer dizer, tem a condenação do diabo, o diabo caiu na condenação, e tem a cilada do diabo. As ciladas são constantes. Não desçam qualquer detalhe, mas os irmãos aqui já têm me ouvido dizer que pastores são assaltados pelo diabo até no gabinete pastoral. Eu traria para os irmãos 3 exemplos assustadores para aqueles jovens da nossa igreja que estão pensando ser pastores. Mas eu dou graças a Deus pelo seguinte: as ciladas do diabo estão aí, mas mais poderoso é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. E a palavra de Deus diz, e devemos nos regozijar nisso: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. O perfil de pastor está diante de nós. E a nossa confiança é de que nem vai demorar, mas no tempo de Deus, nós celebraremos a orientação que o Senhor vai nos dar e que vamos seguir. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém.